Ao vivo, Silmar César Miller abrindo a semana. Bom dia, Silmar. Bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Boa semana para todos. Boa semana, a última semana do mês de novembro, hein? Ano de 2023, que passou rápido. Não deu nem para perceber. Bom, o que temos na abertura aí do mercado de commodities e da economia nesta segunda-feira? Olha, mercado abrindo com bastante calma hoje nas bolsas americanas, que são referenciais para nós, Chicago e Nova York. Possivelmente o pessoal ainda está tanto de ressaca aí com o feriadão americano de ação de graça, começou na quinta-feira, o pessoal emenda com o final de semana e hoje volta todo mundo ainda de ressaca, poucas oscilações na Bolsa de Chicago, soja praticamente estável agora há pouco, milho caindo um pouquinho, 0,4%, trigo menos 0,1%, ou seja, nada muito representativo. Na Bolsa de Nova York, um pouquinho mais de movimento, café arábica subindo 1,3%, açúcar sobe um pouco, 0,4%, suco laranja também com alta de 0,8%, na contramão algodão, esse sim caindo bastante, 2,1%, e o cacau, pequena queda de 0,1%. Aqui no mercado futuro da B3, agora há pouco, o contrato de dezembro do boi gordo subindo 0,1%. O boi gordo também com algumas oscilações positivas no mercado físico. Estou vendo aqui norte do Mato Grosso subindo 0,5%, Cuiabá também 0,5%, oeste do Rio Grande do Sul alta de 0,7%, ou seja, algumas oscilações positivas aqui que são sempre bem-vindas, né? Esse mercado está muito ainda depreciado, deprimido, usando o termo correto, né, Tavinho? Bom, vamos lá então para outros destaques, onde vamos começar com a desoneração. A grita está geral aí, mas o governo vetou e, a exemplo do que aconteceu no ano passado, o Congresso quer derrubar o veto do governo. Mas a verdade é que o governo está precisando arrecadar mais, como eu disse há pouco, né? E não sei. O que você acha que vai acontecer com a desoneração? Os setores aí estão reclamando, dizendo que os setores com desoneração foram os que mais aumentaram salários durante todo esse período, aí, inclusive de pandemia. Eu não tenho esse dado comigo aqui, mas tinha um economista falando isso aí. Você tem alguma informação sobre isso? Existe alguma controvérsia em relação a isso, mas o fato é que existe efetivamente uma pressão muito grande desses setores que empregam bastante, que temem realmente, até porque a economia não está muito bem, a gente vai comentar aqui a questão do boletim Focus, né, que aí mostra aqui uma tendência de queda aqui no comportamento da economia nesse final de ano. Então, existe uma preocupação legítima dos setores empresariais que são beneficiados por essa medida aí que vem desde o governo Dilma, com a possibilidade de alguma retração em termos de vendas, consequentemente, aí vão ter que ter alguma pressão em termos de demissões de funcionários, por isso que eles fazem questão de que o governo mantenha essa desoneração fiscal, isso é um diferencial importante em termos de impostos, por mais algum tempo, como que é o Congresso, como foi votado no Congresso. O presidente vetou, pressão do ministro da Fazenda, que está apavorado realmente, esse é o termo exato, com relação às contas públicas para o ano que vem, elas não estão fechando, até pelo desempenho da economia que não está correspondendo à expectativa do próprio ano de 2023, tanto uma pressão muito grande aqui para aumentar a arrecadação. E os setores empresariais, óbvio que não querendo pagar essa conta sozinhos. O Congresso comprou essa situação, o presidente vetou, até porque houve uma extensão dessa desoneração também para prefeituras, que não estava dentro do pacote inicial. E a tendência agora é o Congresso derrubar o veto. Essa é uma expectativa. Prevendo isso, o ministro da Fazenda já antecipa que na volta do presidente Lula, na sua viagem, que começa hoje ao Oriente Médio, na volta vai apresentar um plano alternativo para tentar satisfazer as duas partes, ou seja, a necessidade de arrecadação do governo, por outro lado aqui mantendo uma certa desoneração, ainda que menor do que a atual, para os setores aqui que empregam bastante. E isso é bom sempre lembrar, inclusive vários setores ligados ao agronegócio, que a gente acompanha diariamente aqui no nosso programa, né, Tavinho? É o setor de aves e suínos, emprega muita gente na produção de carnes, setores também ligados ao algodão, setor têxtil, por exemplo, o setor calçadista, que tem tudo a ver com couro, né? Tudo isso são setores que empregam muita gente, que são ligados ao agronegócio e que podem ser prejudicados caso haja um rompimento desse acordo que vem desde o governo Dilma.
O ruim de tudo isso, Tavinho, é a demora numa definição. Nós estamos aí entrando em dezembro já, né? O pessoal precisa montar orçamento, programação financeira para o ano que vem e está todo mundo no escuro ainda pela falta de definição. É um jogo de empurra entre governo e Congresso e quem está perdendo por enquanto é o próprio empresariado, supostamente beneficiário. Estava subindo no elevador com um dos nossos parceiros aí, que faz do lado de lá no Band Esportes, e eu ainda falei com ele, falei, nossa senhora, última semana do mês, né? E nem vai ser uma semana inteira de mês, né? Porque o mês de dezembro já entra nessa semana aqui. Ele falou, depois acabou tudo, né? E é bem o que você falou. As empresas precisam fazer planejamentos porque já tem gente achando que o ano já acabou, já foi. Não foi, não. Cada dia é um dia, mas o que precisava ver, na verdade, quem sou eu, não sou economista, né? Mas de tanta gente noticiar e analisar, era uma contraproposta, um contrapeso aí para não tirar e não cortar isso de uma vez só, né? Porque a verdade é que vai se acostumando com essa benesse e aí vai se colocando isso aí como parte do... É que nem quando você tem a chance de, se apertar eu faço um financiamento no banco, até o dia em que o banco vira e fala, olha, você já fez tanto financiamento que agora não posso fazer mais nenhum, não sei que você pague aqueles. Aí, como o pessoal chamava antigamente, um papagaio em cima do outro, vai rolando um papagaio em cima do outro, uma nota promissória em cima da outra. E então, o dia que vem a conta, vem de uma vez. Então, era preciso encontrar um sistema, na minha opinião, trabalhando aí pelo bom senso, de criar um tipo de ajuda que não comprometesse e de se fazer uma análise do quanto de benefício esses setores, empregando mais gente, talvez até remunerando mais, melhorando mais do que o que aconteceu aí, onde muitos setores sequer deram aumento nos últimos anos, qual é a vantagem que isso tem? Porque se você desonera, mas se você gera desemprego, você vai mexer também na produção, na questão da produção. E a questão da produção entra aí com preços mais altos os produtos no mercado, a inflação, é a bola de neve, né? É aquela conta que o Delfim Neto sempre fazia da bola de neve do dinheiro. E continua fazendo, que o Delfim está aí até hoje. Tanto é que o próprio ministro da Fazenda reconhece realmente que existe a necessidade de pelo menos um meio termo, é o que ele promete aqui na volta do presidente Lula, que é apresentar ao próprio Congresso uma proposta alternativa que não é nem um extremo nem outro, né? O problema é que o Congresso aqui está disposto aqui a derrubar logo o veto e botar em vigor realmente essa questão da desoneração, mantendo o que existe atualmente. Então, tem um grande ponto de interrogação pela frente, o que vai acontecer. Estamos no final do ano aqui, todo mundo preocupado com a definição o mais urgente possível, né, para não deixar todo mundo pendurado aqui na indefinição. Bom, vou falar como bom samaritano agora. Que nem você tem a ficha limpa no crédito, né? Você vai ganhando estrelinhas aí no crédito quando você é bom pagador. Podia-se criar também um sistema para que as empresas que pertencem a esses setores automaticamente e voluntariamente criassem um programa de saída dessa desoneração, fizessem um planejamento ganhando alguns benefícios. É um troca-troca bom, mas eu estou falando aqui como bom samaritano, recém-saído de tratamento no Hospital Samaritano. Isso é brincadeira, que é um excelente hospital de São Paulo. Bom, vamos lá. Inflação de 2023, nova revisão de baixa. O que você acha disso? São duas coisas interligadas aqui também. O pessoal aqui reduzindo a estimativa da inflação para o final do ano para 4,53%, IPCA, ao mesmo tempo que reduz aqui a estimativa de crescimento do PIB para 2,84%. As duas coisas estão diretamente interligadas, ou seja, está havendo aqui um certo desaquecimento da economia e esse desaquecimento leva, claro, uma redução na tendência de crescimento dos preços, ou seja, que gera inflação. E não é a primeira semana que há esse corte aqui na expectativa dos analistas consultados pelo Boletim Focus do Banco Central. Não é uma boa notícia, porque o fato é que a economia está dando uma desacelerada, isso parece evidente, já saíram dados sobre o PIB aqui no último mês, veio negativo, inclusive, veio abaixo do esperado. Então, isso leva realmente a essa consequência que é a redução da expectativa de crescimento da inflação por conta de queda no próprio crescimento da economia, ou seja, dá uma desinflada aqui nesse final do ano.
o que um tanto contramão ao que seria o tradicional, ou seja, fim de ano normalmente dá um certo aquecimento, mas não é isso que está se vendo, isso obviamente preocupa. E isso remete a essa outra questão que a gente acabou de comentar, Tavinho. Tudo se arrastando em termos de governo, em termos de Congresso. Não tem praticamente nada definido em relação às grandes medidas que são estruturais, que vêm sendo perseguidas pelo ministro da Fazenda desde o início do ano. Até agora não aconteceu nada, né? Então, isso gera consequências. É inevitável que a consequência seja um desaquecimento da economia por falta de estímulos novos, por falta de redução de custos, inclusive custos trabalhistas, custos impositivos, no caso da nossa imensa carga fiscal, que o governo quer reformar, quer reduzir e não está conseguindo. Então, tudo isso tem consequências, consequência é essa que aparece no Boletim Fox toda segunda-feira. Um dado positivo aqui que eu gosto sempre de ressaltar é que toda semana tem melhorado bastante a perspectiva do crescimento do superávit comercial, a balança comercial cada vez mais positiva. E agora um salto aqui da semana passada para essa, de 77 para 83 bilhões de dólares de expectativa de crescimento da balança comercial, que é a diferença entre exportações e menos importações. É recorde isso, é absoluto. Nunca aconteceu um desempenho tão positivo assim. E tem tudo a ver, como eu sempre repito, com os produtos do agronegócio. Claramente tem muito volume sendo embarcado este ano, com safras recordes de soja e de milho. Mesmo com preços ruins, o volume está compensando e isso leva a um crescimento das exportações do agro, que são altamente superavitárias, ou seja, o agro importa pouco e exporta muito. Nós temos um crescimento da produção aqui que é muito superior às nossas necessidades de consumo. Isso leva a maiores exportações, consequentemente, eleva o nosso superávit comercial. Isso é bom. Está se prevendo que o superávit comercial, as exportações do agronegócio, esse ano chegam perto de 170 bilhões de dólares. É o maior de todos os tempos, em termos de comportamento de faturamento, bem superior ao último recorde, que foi de 159 bilhões, se não me engano, há 2 anos atrás, 2021. Então, boas notícias, pelo menos, parte do nosso agro. Vamos ver se isso se repete no ano que vem. Há muita preocupação, está vindo esse final de ano, com o clima, né? O clima não está ajudando, está começando a melhorar agora, mas já atrasou muito a produção da safra de grãos, o plantio da safra de grãos da nova safra, que devia estar bem mais adiantada até nesse momento. Esses números que você deu aí da balança comercial e do agronegócio, a gente pode incluir aí também o VBP e todos os setores, contracenando da água para o vinho, né? Com a inércia que você também citou, que aconteceu nesse 1 ano aí do novo governo em relação a projetos e à economia. Tudo parado, não andou. E o agronegócio continuou somando números aí, a economia e crescendo. Muito bom. Vamos esperar que se repita no ano que vem, né? Olhando aí, apesar de tudo, com todas as dificuldades. Bom, não vamos falar de futebol hoje, que você deve estar meio... Mas não tem nada definido, né? Que loucura que tá essa final do Campeonato Brasileiro. Eu estou só olhando. Estou assistindo de camarote, mas estou tenso. Palmeiras vai bem, mas tá tudo na mão dele. Mas, de repente, aparecem uns resultados surpresas aí que, né? O próprio Palmeiras ontem, com 10... praticamente desde o começo, foi lá, buscou um empate. Eu confesso que não saí daquele 1-0, eu até estava tomando uma taça de vinho e acabei cochilando no sofá. E quando eu acordei, na verdade, faltavam 15 para o jogo terminar e estava empatado, 2-2. Falei, caramba, perdi o jogo. Ai. Bom, Silmar, amanhã, terça-feira, a gente volta aqui para a nossa prosa. Tá bom? Um abraço, bom dia e boa semana, que está só começando. Boa tarde, Tavinho. Até amanhã. Amanhã.